Oi você, o meu nome é Vids e eu sou ateu. Mas eu nem sempre fui, sabe? Eu nasci numa família de católicos liberais. E tanto eu como as minhas irmãs crescemos acreditando em Deus, ainda que estivéssemos livres de dogmas cristãos. Nos primeiros anos da minha vida, era muito natural pensar que havia um Deus no comando de tudo. Ele era a resposta final para a maioria das questões que me assaltavam naqueles tempos. E não foi diferente quando, aos 7 anos de idade, eu encarei a morte pela primeira vez. Quando minha avó Emília morreu, vitimada pelo mal de Parkinson. Ao perguntar para minha mãe por que Deus havia permitido que minha avó morresse, ela me deu a seguinte resposta: porque Deus queria a companhia da vovó lá no céu. Eu lembro bem da revolta que essa resposta me trouxe. Deus já tem tanta gente ao seu lado, por que justo a minha avó? Será que ele não percebe que eu, com apenas 7 anos de idade, preciso dela muito mais do que ele? Mas eu era apenas uma criança, e como toda boa criança, eu superei rápido esse trauma. Mas guardei uma mágoa profunda desse Deus egoísta e maquiavélico. O tempo passou e, já na adolescência, eu sentia uma grande dificuldade em aceitar as crenças e verdades que a sociedade me oferecia. Eu queria acreditar, eu queria ter fé, mas as minhas perguntas eram muitas e as respostas sempre insatisfatórias. Foi quando eu conheci a minha amiga Teca, a biblioteca, e descobri que, se eu quisesse respostas de verdade, eu deveria procurá-las nos livros. E hoje, eu vejo esse meu caminho como uma estrada, sabe? É, a minha estrada. E por mais que eu caminhasse, eu sempre quis acreditar que houvesse um chão sólido aonde eu pudesse pisar. Esse chão se chamava Deus. E se tudo mais falhasse, ele ainda estaria aqui para me resguardar e garantir o meu caminho. Foi quando eu me deparei com um obstáculo nessa estrada. Esse obstáculo se chama ciência. E eu confesso que eu senti um medo terrível em encarar essas águas frias e escuras. Mas a curiosidade foi maior. A princípio, eu fiquei assustado com as águas geladas da ciência. Um chão que me parecia sólido, agora parecia coberto de lodo. E por algum tempo, eu quis acreditar que ele ainda existia por baixo da ciência. Eu queria acreditar que a ciência fosse apenas mais um caminho para encontrar Deus. E nessas águas rasas, eu cheguei até mesmo a me alimentar de alguns peixes, como Daniken, Capra, Benitz, Blavatsky. Peixes de nome estranho, mas que eram muito pequenos para saciar a fome. Eles apenas enganavam o apetite. Eu decidi que, quem sabe em águas mais fundas, os peixes não fossem maiores e mais apetitosos. O medo se foi, só ficou a curiosidade. Eu entrei cada vez mais fundo nesse misterioso caminho da ciência. E eu percebi que, a despeito das águas continuarem escuras, ainda havia um chão sólido aonde eu podia pisar. Mas esse chão já não era divino. Ele tinha sido construído pelos mesmos homens que traçaram aquela minha estrada, o que facilitava muito a travessia. Sob essas águas escuras da ciência, outros homens já haviam pisado, deixando o caminho mais seguro para os que viessem atrás. Eu só precisava seguir esse caminho e estaria seguro. As águas realmente ficaram mais fundas, mas elas não transmitiam mais aquela sensação de frio na espinha. Eram águas mornas. Eu podia até mesmo mergulhar nelas, se eu quisesse, porque eu tinha certeza de estar pisando em um terreno sólido. Só que dessa vez esse terreno se chamava ciência. E até os peixes que eu comia aqui nessas águas escuras tinham um sabor especial, porque eles não haviam sido criados, eles haviam evoluído, eram peixes naturais.
quando as águas voltaram a ficar mais rasas, eu percebi que não havia mistérios nesse caminho e que ele tampouco era um obstáculo. Era apenas outra forma de enxergar a estrada por onde eu caminhava. Quando elas ficaram mais rasas e eu pude voltar a ver o chão onde eu pisava, eu me senti muito mais seguro do que eu me sentia no início dessa estrada. Eu voltei a ver o chão e agora ele estava muito mais sólido. E sabe, em algum lugar desse curto trajeto, as águas enferrujaram e desgastaram as correntes que prendiam meus pés aos dogmas do passado. E eu pude caminhar mais livremente. Percebi que essa mentira com as quais eu havia sido criado serviam como uma corrente e que essas águas escuras enferrujaram essas correntes. Elas me livraram da minha fé. Pobre Deus cristão de mentirinha. Morreu afogado nas águas escuras da ciência e foi devorado pelos peixes darwinianos que habitam as águas escuras. Isso tudo aconteceu há mais de 20 anos. E hoje eu sei que a estrada que eu trilho é a mesma que eu seguia lá atrás. É a minha estrada. E assim como eu, você segue a sua. O obstáculo, as águas escuras, eles aparecem para todos nós. Alguns têm coragem para atravessá-las. Outros recuam, como eternas crianças que são, com medo de escorregar e se afogar nas águas rasas. Mas eu te digo, vale a pena enfrentar esse desafio. Vale a pena você se arriscar para encontrar o outro lado dessa estrada. Afinal, nada melhor do que um bom banho para te livrar da sujeira que você insiste em carregar com você. Eu não sei até onde se estende essa minha estrada, mas eu tenho uma segurança absoluta de que, seja para onde quer que ela me conduza, lá no fim eu enfrentarei um outro obstáculo. E esse obstáculo é bem maior do que o anterior. E a esse eu não vou sobreviver. Essas águas são muito mais profundas e o caminho é infinitamente mais longo. Um dia eu chego lá, assim como você. A diferença é a forma com que cada um de nós vai enfrentar esse último obstáculo. Eu sei que quando chegar a minha vez, será como se essa estrada nunca tivesse existido. E da mesma forma que era antes de eu nascer, será quando eu morrer. A única coisa que eu posso fazer é deixar as minhas marcas no caminho, para que outros possam se guiar por elas. E esses, por sua vez, decidirão por si só se também desejam que as águas enferrujem os seus grilhões. Agora, se você, filho de Deus, prefere acreditar que é capaz de caminhar sobre essas águas, então reveja as suas crenças. Se você sequer foi capaz de dar um pequeno mergulho naquele breve obstáculo chamado ciência, como pode dizer com tanta certeza que diante desse obstáculo tão maior e tão absoluto, você sairá vitorioso? A verdadeira humildade, meu amigo, minha amiga, reside em admitir o quanto você é limitado. E essa limitação também se aplica ao seu tempo de vida. Pense a respeito disso. Um abraço para você. Você sabe que tinha uma aldeia aqui, né? Pois é, tudo cheio d'água agora. É, eu nem lembro mais qual é o nome dela, mas Pertenceu à região. quem vem aqui fala, isso daqui é uma coisa de Deus. Pois é. Ah,